Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios do capítulo 12 do livro 4 de literatura, ok? Todos comigo aqui na página 10. Vamos lá? Vamos corrigir alguns exercícios, ok, pessoal? Eu escolhi aqui os exercícios de número 2, tá? Vamos lá? De número 3 e de número 5, ok? Atividades para a sala, vamos lá? Exercício de número 2, que diz assim: Graciliano Ramos foi um dos principais escritores da geração de 30. Geração esta que, dentro dos princípios do regionalismo, pensou o Brasil, seus problemas sociais, políticos, religiosos, econômicos e culturais, com base em cada uma das suas regiões. A obra São Bernardo, romance publicado em 1934, tem como cenário a zona pastoril de Alagoas. Sobre essa obra de Graciliano, marque a alternativa correta. Então, a resposta do número 2 só poderia ser a letra C. A narrativa do romance é concisa, clara, dinâmica, sem se perder em episódios que sejam desnecessários para a compreensão da obra. Então, pessoal, o romance São Bernardo, é narrado em primeira pessoa por Paulo Honório, que quando criança guiava um cego e vendia cocadas feitas por uma mulher que o criava para conseguir algum dinheiro, ok? Então a prisão deve-se ao fato de ter esfaqueado João Fagundes, um homem que se envolve com a mulher com quem ele teve, a sua primeira experiência, sexual, tá? Também as relações de Paulo Honório com os empregados da fazenda são conflituosas, tensas, assim como com a sua mulher Madalena. Por isso que a resposta correta é a letra C, tá? Podem marcar. Número 2, letra C. Vamos agora para a questão de número 3. A obra São Bernardo é um romance que pode ser lido por vários ângulos. Um deles é o do ciúme de Paulo Honório em relação a Madalena. Sobre essa relação tumultuada entre os dois principais protagonistas, da obra de Graciliano Ramos, identifique a afirmação correta. Então, a resposta correta do número 3 só poderia ser a letra D de dado, tá? O episódio que narra a morte de Madalena é precedido por um longo diálogo entre esta e Paulo Honório. Então, enquanto Paulo Honório era um homem bruto e inculto, Madalena era letrada e ideologicamente esclarecida, tá? Então, também a decisão do casamento não foi fruto de amor, mas sim do interesse de Paulo Honório, em ter um herdeiro para suas ricas terras. Então, no entanto, o ciúme incontrolável de Paulo Honório provocou um esgotamento emocional tão grave que Madalena se desinteressou pelo filho, pelo próprio filho, e se suicidou. Então a resposta correta só poderia ser a letra D de dado, tá? Número 3, letra D de dado. Agora vamos para a questão de número 5, que diz assim: a princípio, tudo correu bem. Não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. Eu, por mim, entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza de Gondim e chegava a considerá-lo uma espécie de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro, entre aspas, apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que zanguei. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. Esse trecho foi retirado da obra, de São Bernardo, de Graciliano Ramos. Vamos lá? O enunciado diz assim: o trecho anterior remete a uma das tentativas de escritura de São Bernardo. Na ocasião, o debate
né, o debate travado entre Paulo Honório e Azevedo Gondim, né, ele se espelha acerca da literatura brasileira as seguintes visões críticas. Então só poderia ser a letra A, ok, pessoal? Resposta à letra A. Paulo Honório, não esclarecido, popular e moderno, e Azevedo Gondim, né? Clássico, tautológico e elitista, ok? Então aqui, Paulo Honório, né, é um homem simples, né, bem simples, rude e ligado ao popular, né? Seu estilo de narrativa, né, seu estilo de narrativa seca, assemelha-se muito ao jeito moderno de narrar. Já Azevedo Gondim, ele representa uma necessidade clássica, né, de elevar o saber literário e escrever de maneira forçosamente difícil. Ok? Por isso que a resposta certa, número 5, é a letra A. Podem marcar a letra A. Vamos agora para a página 11. Atividades propostas. Vamos lá? Exercício de número 1. Ok, pessoal? Que diz assim. O romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, publicado em 1934, é narrado em primeira pessoa pelo narrador personagem Paulo Honório, que decide escrever o livro em determinada altura de sua vida. O principal motivo que levou Paulo Honório a escrever a sua história foi... Então, aqui a resposta correta só poderia ser a letra D de dado, né? Tentar compreender, né, o que teria levado Madalena ao fim trágico da sua existência, bem como as razões de a vida conjugal deles não ter se realizado como gostaria. Então, a resposta correta número 1 é a letra D, tá, pessoal? Então, Paulo Honório, ele resolveu escrever o livro no intuito de tentar rever e entender os motivos que levaram ao fracasso de seu casamento com Madalena, né? Recuperando lembranças de suas ações de outrora, né? E assim fazendo uma análise de sua vida. Vamos agora para a questão de número 2. Vamos lá? A respeito da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, o crítico literário e professor João Luiz Tafetá afirma, abram aspas, todo valor se transforma ilusoriamente em valor de troca, e toda a relação humana se transforma destruidoramente numa relação entre coisas, entre possuído e possuidor. Tal é a relação estabelecida entre Paulo Honório e o mundo. Seu desenvolvido sentimento de propriedade leva-o a considerar todos que o cercam como coisas que se manipulam à vontade, e se possuem. Fecham aspas. A seguir, leia trechos extraídos da obra em questão. Então, nós temos aqui 3 trechos, né, dessa obra São Bernardo. Vamos ler aqui. Primeiro trecho, abram aspas. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Fecham aspas. Segundo trecho, abram aspas. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que me deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Fecham aspas. Terceiro trecho, abram aspas. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Fecham aspas. Então vamos lá? Os trechos de São Bernardo, né, ou trecho de São Bernardo, né, que exemplifica ou exemplificam a análise do crítico literário né, ou são, né? Então a resposta aqui, pessoal, só poderia ser a letra A, tá?
somente o primeiro e o segundo trecho, ok? Então, aqui nas afirmativas, né, do primeiro e segundo trecho, estão contidos os trechos da obra que comprovam, né, o egoísmo de Paulo Honório e a sua ânsia em possuir, por mais que atitudes escusas fossem necessárias, ok? Por isso que a resposta certa é a letra A. Número 2, letra A, ok? Vamos lá, número 3. No romance São Bernardo, o narrador personagem Paulo Honório revela seu total desapreço pelas pessoas que o serviam na fazenda São Bernardo durante anos. Fato confirmado no trecho, só poderia ser, né, a letra D de dado, né? Havia bichos domésticos, como Padilha, bicho do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois manso. Então, a resposta correta do número 3 é a letra D de dado, ok, pessoal? Vamos lá, número 4. Costuma-se reconhecer que a obtenção da verossimilhança, né, que é a capacidade de tornar a ficção semelhante à verdade, é a principal dificuldade artística inerente à composição de São Bernardo. Essa dificuldade decorre principalmente do, ou da, né? Aqui no caso é da, né? Da distância que há entre a brutalidade do narrador-personagem e a sofisticação da narrativa. Ok, pessoal? Por isso que a resposta correta do número 4 é a letra E. Então, Paulo Honório é bruto e homem de poucas palavras, tá? Fator que contribui para a dificuldade da narrativa, né? Adequar o estilo desse narrador ao texto literário, ok? Vamos agora para a questão de número 5. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos e enormes. É um texto, né, retirado da obra de Graciliano Ramos. Bom, sobre o texto anterior, é correto afirmar que só poderia ser a letra E. O narrador é onisciente, isto é, geralmente ele narra a história em terceira pessoa, sabe tudo sobre o enredo e sobre as personagens, inclusive sobre suas emoções, pensamentos mais íntimos, às vezes até dimensões inconscientes. Por isso que a resposta correta, número 5, é a letra E, né? Então, o texto aqui, né, narrado em discurso indireto e discurso, né, indireto livre, por um narrador observador, mostra os pensamentos da cachorra-baleia e a interação dela com a família a que pertence, né? A família que pertence, né? Aqui nós temos um trecho retirado da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 7, tá? Leia o fragmento a seguir, transcrito da obra Vidas Secas, e responda a questão. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros, né, quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, né? Torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram que elas eram inúteis e talvez perigosas. Esse texto, né, esse pequeno texto de Graciliano Ramos. E aí o enunciado diz assim:
O texto no seu conjunto enfatiza, só poderia ser a letra D de dado, né? A identificação da personagem com o mundo animal, tá, pessoal? Então, aqui a personagem Fabiano, né, uma das protagonistas do romance Vidas Secas, sofre com todas as, né, sofre como todas as personagens humanas da narrativa, né? Um processo de desomorficação, tá? Exatamente, desomorfização, desculpem, desomorfização, ou seja, uma aproximação dos seres humanos, né, aos modos e hábitos dos animais, tá bom? Por isso que a resposta certa do número 7 é a letra D de dado. Podem marcar. Vamos agora para a questão de número 8, que diz assim: a composição da obra de Graciliano Ramos resulta de um processo rigorosamente seletivo e subordinado, essencialmente aos limites da experiência pessoal, notadamente sertaneja. Nos limites da paisagem rural, de estrutura bem característica, o fazendeiro é poderoso e único, por vezes o coronel, até que se enfraquece em consequência da desarticulação de todo um sistema de mandonismo tradicional, ou consequência de um drama pessoal, que nos parece ainda condicionado de qualquer forma pelo sentimento fatalista do homem regional. Esse texto é um texto de Antônio Cândido, tá bom? Então, na obra de Graciliano Ramos, o citado, entre aspas, processo rigorosamente seletivo, subordinado essencialmente aos limites da experiência pessoal, né? Sugere que Fabiano e Paulo Honório são personagens. Então, número 8 só poderia ser a resposta letra A, tá, pessoal? De um universo, né? De um universo regional familiar, às experiências do autor, cujas tensões ele captou em estilo preciso e econômico. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 9, que diz assim: trata-se de um caso semelhante ao de Machado de Assis, com muitas linhas de aproximação a estabelecer entre os dois. Já houve mesmo quem falasse, já houve mesmo quem falasse de influência, e o senhor Graciliano Ramos se defendeu com um argumento fulminante, que nunca havia lido antes Machado de Assis. Esse texto é de Álvaro Lins. Bom, o enunciado diz assim: o problema de aproximação e semelhança, né, não nasce só da influência direta, mas de uma certa identidade de sentimentos em face da vida e da literatura. Sobre isso, indique o item correto. Então, a resposta do número 9 só poderia ser a letra D de dado, tá, pessoal? O sentimento de Machado era indiferente e cético. O seu humor era destruidor, mas sereno. Em Graciliano, o sentimento era de ódio ou desprezo, e o humor era sombrio e áspero, né? Então, aqui, pessoal, tanto, né, em Machado de Assis, né, como em Graciliano Ramos, percebe-se, né, o pessimismo em relação à sociedade e às instituições também, embora seja notável em Graciliano o desprezo envolto por um realismo agressivo, né? E em Machado de Assis, a fina ironia carregada do humor elegante, né? Por isso que a resposta correta do número 9 é a letra D de dado, ok? Vamos agora para a última questão, questão de número 10, tá? É uma questão adaptada da FUVEST, que diz assim: a obra Vidas Secas, né? A obra Vidas Secas apresenta características de composição descontínua, com episódios relativamente independentes e sequências parcialmente incompletas. Sobre essas características, pode-se dizer que a resposta correta só poderia ser a letra B de bola, né? Refletem a visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. Resposta certa, a letra B de bola. Podem marcar. Então, pessoal, Graciliano Ramos, ele rompe com a linearidade temporal até então, né,
nos romances do século XIX, tá? Essa fragmentação na estrutura, né, da obra reflete a própria fragmentação das personagens ante o drama, né, da sobrevivência, ok? Bem, nós encerramos aqui, né, a correção dos nossos exercícios de sala e de casa. Não esqueçam de colocar o nome, né, os nomes e a turma aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Bom, desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!